Eu estou pregando uma série de sermões no livro de Efésios. É uma pregação, na verdade, uma série de sermões expositivos em que eu vou cobrir toda a carta de Paulo aos Efésios. E a pregação de hoje está lá no capítulo 3, versos 1 até 6. Eu vou ler e logo depois vamos entrar diretamente na palavra. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O tema da mensagem de hoje é as características do verdadeiro vocacionado. Esse texto é um texto tão amplo e tão profundo que eu fiz 3 mensagens diferentes, com abordagens completamente diferentes, mas senti a direção do Espírito que deveria falar a vocês a respeito das características do verdadeiro vocacionado. Temas como vocação, chamado, propósito, são temas que estão muito em alta hoje. Existem pessoas que dedicam a vida inteira para ensinar os outros como descobrir o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito. E frequentemente as pessoas vão dar algumas dicas de como você descobrir para que você existe, qual é o seu chamado. E a maioria deles começa a partir dos dons, dos talentos, das capacidades que nós temos. Afinal de contas, se Deus te chamou para um propósito, Ele vai capacitar você a realizá-lo. Então, por exemplo, se alguém tiver um chamado para ser um artista, um músico, por exemplo, naturalmente ele tem que ter talento musical. Se alguém for chamado para ser um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, se Deus deu este chamado e esta plataforma para que esse indivíduo se expresse na sociedade, Ele vai dar também os talentos e os dons. E, obviamente, ninguém melhor do que Paulo poderia se encaixar dentro dessa visão. Afinal de contas, ele era um homem super preparado, um homem culto, um homem que nasceu como judeu, mas foi criado conhecendo toda a cultura greco-romana e conhecendo também a mentalidade filosófica do seu tempo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da sua época. E, portanto, se alguém podia falar sobre dons e vocação e chamado, seria Paulo. Mas ao escrever esse texto, gente, ele apresenta algumas características do vocacionado por Deus, do verdadeiro vocacionado, que são muito diferentes dessas que eu lhes apresentei inicialmente. Na verdade, estas características do vocacionado por Deus, elas são absolutamente antagônicas com a mentalidade que nós temos nesse mundo. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo as características desse vocacionado de Deus, que Paulo fala primeiro de si mesmo, mas a sua vida serve como parâmetro para todos nós. A primeira característica do verdadeiro vocacionado é que ele é capturado pelos objetivos de Deus. O versículo 1 diz assim:
por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O que Paulo está dizendo é que todo vocacionado, ele se sente compelido pelos objetivos de Deus. Embora Paulo estivesse numa prisão domiciliar em Roma, ele não se sentia prisioneiro nem dos romanos, nem dos judeus que o acusaram e que fizeram com que ele chegasse lá, mas ele se sentia prisioneiro de Jesus Cristo. Por quê? Ele sabia muito bem que não importa onde ele estivesse, seja livre ou seja dentro de uma prisão domiciliar, ele estava servindo ao propósito de Cristo. Ou seja, um vocacionado de Deus, ele entende que a sua vida está a serviço de Deus e não a serviço de si mesmo. Essa é a primeira diferença, gente. Quando as pessoas procuram descobrir qual é a sua vocação, elas procuram sempre a vocação que vai lhes levar ao sucesso, que vai lhes trazer sucesso financeiro, não é isso? As pessoas querem descobrir qual a área na sua vida que vão levá-las ao brilhantismo, a uma expressão de vitória diante do mundo. O apóstolo Paulo, ele diz que o verdadeiro vocacionado de Deus, ele está encarcerado com Jesus. Ele está ligado, absolutamente ligado e capturado pelos objetivos de Deus. Paulo entendia que até o fato dele estar preso lá era uma oportunidade para que ele pregasse o evangelho para aqueles soldados que estavam lá. Muitas pessoas foram visitá-lo. A guarda pretoriana que tomava conta dele teve que ouvir falar de Cristo e muitos deles se converteram. Então vocês percebem a diferença no approach, na visão deste homem? Ele não estava procurando uma vocação que lhe trouxesse sucesso. Ele estava procurando fazer a vocação que Deus lhe deu, não importa o preço que ele tinha que pagar. A verdade é que pessoas que não têm a Deus, ou não têm a visão de Deus, elas passam por reveses como qualquer outra pessoa, mas imediatamente começam a enxergar aquela situação como sendo um fracasso. Aos olhos do mundo, o indivíduo que está aprisionado, ele é um derrotado. Alguma coisa ele fez de errado para estar naquela situação. Mas quem compreende a vontade de Deus, até diante de um revés, ele sabe que ele está cumprindo a um propósito de Deus. Amém ou não? Então eu quero dizer para você que está procurando saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Você não deve olhar somente para as carreiras que são mais rentáveis. Você não deve procurar as circunstâncias que só te levarão ao sucesso financeiro ou qualquer outro sucesso. Por quê? Porque você deve encontrar a vontade de Deus para a sua vida e deve estar absolutamente ligado a esta vontade, custe o que custar. Eu não consegui ouvir nenhum amém aqui não. A segunda característica do verdadeiro vocacionado de Deus é que ele está disposto a morrer para a sua própria glória. E este é um segundo aspecto absolutamente antagônico à visão dos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas estão procurando glória humana, sucesso, autorrealização, destaque, influência. Espera lá, pastor. Então você está querendo dizer que essas coisas são ruins? Quer dizer que é um problema eu querer prosperar na minha carreira? Quer dizer que é um problema eu querer ter sucesso na minha profissão? Claro que não. Muito pelo contrário, você deve procurar essas coisas. Se Deus te deu um chamado, te deu um dom, te deu uma carreira, te deu um trabalho, te deu um negócio, você precisa procurar ser excelente a ponto que você alcance o sucesso na sua área de atuação.
Isto é consequência natural. Se você for muito bom no que você faz, naturalmente você vai prosperar. E não tem mal nenhum nisto. Agora, para quem você vai atribuir a glória e o resultado disso? Para si mesmo ou para Deus? E aqui Paulo está deixando claro, e nós estamos falando aqui do maior de todos os apóstolos, do homem mais preparado, que na sua atividade, no seu chamado e na sua vocação, o próprio Cristo se revelou a ele. Esse homem escreveu 1/3 do Novo Testamento. Ele é quem cunhou toda a teologia neotestamentária. Ninguém teve mais sucesso do que Paulo, mas ele tinha consciência de que a glória devia ser de Deus, e somente de Deus. E a gente percebe isso aqui nesses versículos 1 e 2, que eu de novo vou ler. Mas a gente percebe isso também nos próprios títulos que ele dá para si mesmo. Que embora ele esteja responsável por algo extraordinário, que mudaria a história da humanidade, gente, ele tem consciência de que ele é só um instrumento e que a glória é de Deus. Então os versículos 1 e 2 dizem: por essa causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele usa 2 títulos aqui que mostram a consciência da sua pequenez. O primeiro título é o próprio nome dele, Paulo. Vocês sabem o que significa Paulo? O nome Paulo significa pequeno. Agora detalhe, vocês se lembram como é que ele chamava antes? Saulo. Saulo é a nossa versão em português, mas no original é Saul, o nome do rei Saul. O homem que foi escolhido pelos próprios conterrâneos, porque ele era muito alto. Saul era um homem que passava da média dos homens uma cabeça. Portanto, ele era um homem de pelo menos 1,93 m a 1,95 m. Era um homem que foi conhecido por ser um grande guerreiro, um homem cheio de glórias, um rei, o primeiro rei de Israel. Ah, mas então tudo bem, foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, certo? Errado. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Aliás, depois que ele se converteu, 11 vezes nós vemos Deus chamando Saulo de Saulo. Aliás, eu quero ler Atos capítulo 13, versículo 2, quando Deus chama a Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. 11 vezes no livro de Atos, Deus chama Saulo de Saulo, depois da sua conversão. Então, espera lá, quem mudou o nome de Saulo para Paulo? Ele mesmo. Lá em Atos capítulo 13, na sua primeira viagem missionária, Lucas já o chama de Saulo, de Paulo, de pequeno. Agora, vocês acham que Lucas teria coragem de chamar o grande apóstolo de pequeno, se não fosse ele que se apresentasse assim? Então a Bíblia não apresenta de maneira específica, mas muito provavelmente o próprio Paulo é que assumiu este novo nome, porque ele não queria mais ter um nome que trouxesse grandeza e glória para si. Então morrer para si mesmo significa uma disposição de sacrificar os privilégios, os prestígios que este mundo nos dá. E Paulo
ele se apresentava como alguém pequeno, como alguém que sabia da sua grande chamada, mas sabia que ele era pequeno. Billy Graham foi alguém assim. Certa vez alguém encontrou Billy Graham no elevador, e este homem não era um cristão, mas o reconheceu porque ele era muito famoso. E este homem falou: o senhor é o grande Billy Graham? Ele falou: não, eu sou um homem comum, com uma grande mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem um chamado verdadeiro de Deus, Deus não te chamou para trazer glória para você mesmo. Mas nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão fazendo tudo para terem a glória dos homens. Qual glória você quer carregar sobre a sua vida? A glória dos homens ou a glória de Deus? Paulo, o segundo título que ele usa é que ele não é simplesmente o pequeno Paulo, mas ele é um prisioneiro de Cristo. Este homem havia conhecido todo o prestígio e o poder na vida, mas agora, como prisioneiro do imperador pagão, ele aguarda a chegada dos seus próprios conterrâneos, que virão para acusá-lo e exigir dele a morte. Paulo, embora carente, desprezado e abandonado, ele via a si mesmo como alguém vocacionado por Deus, prisioneiro de Cristo. Eu estou lá, eu estou aqui por causa de Cristo. Ele também se via como alguém que recebeu uma graça especial, uma dispensação especial. E ele diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ou seja, Paulo está se identificando como um servo, como um mordomo, que está lidando com algo que não lhe pertence, completamente diferente do que os homens hoje aparecem. Ou você vê um camarada que é um artista, por exemplo, um artista da bola, ele se acha merecedor de todas as glórias. São raros os que entendem que o dom, o talento, as oportunidades que receberam vieram de Deus para a sua glória. O dom é dele, e para ele e por meio dele são todas as coisas. Amém, igreja? Paulo, ele falava: eu recebi isso como graça, eu não mereci. Deus não me escolheu porque eu era o cara, Deus me escolheu porque Ele quis. E mesmo que essa revelação que eu carregue seja tão extraordinária, eu recebi de graça esse chamado. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando você perceber em você dons, talentos, capacidades, quando você fizer algo extraordinário, lembre-se que aquilo veio de graça para você. Ah, pastor, eu não merecia, eu não trabalhei. Sim, mas qual é a parcela da sua responsabilidade e qual é a parcela daquilo que Deus fez na sua vida? Experimente viver uma experiência em que você não tem mais a graça e o favor de Deus, que você vai entender o quão pequena é a parcela da sua responsabilidade. Então, o vocacionado precisa estar disposto a abrir mão da glória dos homens e dar esta posição de honra para Deus. Como alguém que estava confinado numa casa, aprisionado, ele podia pensar: puxa vida, eu já comandei soldados. Paulo já foi o líder da guarda do Sinédrio em Jerusalém. É ele que saía levando guardas para prender os cristãos. E agora, aquele cara que comandava os soldados estava sendo vigiado por eles. Paulo já havia recebido as maiores glórias. Ele era o sucessor de Gamaliel, o maior teólogo de Israel. E agora era visto como um herege, como um pregador de uma mensagem que não estava de acordo com os líderes da sua época. No passado ele tivera fama, admiração, mas agora ele levava a mensagem de um rabi que foi crucificado
num canto esquecido do mundo, aos olhos dos romanos, onde ele estava preso. Eu fui servido, mas agora eu quem sirvo. Eu queria dizer que essas palavras, ou esse pensamento, pode servir muito bem para você que talvez já viveu uma situação de glória. Eu conheço pessoas que já viveram com muito dinheiro, que já tiveram dinheiro e hoje têm dificuldade de pagar as contas mais simples. E muitas vezes essas pessoas ficam pensando: meu Deus, o que eu fiz de errado? Ou que Deus é este? Que Deus é este, meu querido? Ele é o Deus que é o Senhor dos senhores. E nós precisamos nos despir dessa visão errada, de que se nós estivermos vivendo dificuldades, isso é uma prova de que Deus não nos ama. Queridos, o mesmo Deus que levanta é o que derruba, o mesmo Deus que dá vida é aquele que tira a vida. E saiba que o entendimento disso traz glória para Deus, porque glorificar a Deus só na hora da vitória, qualquer um sabe. Eu fico triste de ver que o evangelho que é pregado muitas vezes nas igrejas no tempo de hoje não é mais o evangelho da Bíblia. É um evangelho completamente influenciado por uma mentalidade humana. Sabe, gente, muitas pessoas que no passado foram cheias de glória, de posição, de agressividade no bom sentido, agora estão numa posição de humildade, de serviço, e talvez até sejam dignas de pena aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Então, a segunda característica do vocacionado de Deus é aquele que é capaz de entender que não importa qual seja a sua circunstância, a glória deve ser de Deus. Quando você estiver lá em cima, nas alturas, quando a tua influência for grande, a glória deve ser de Deus. Irmãos, eu estou aqui falando para vocês, abrindo o meu coração, porque Deus tem permitido que eu experimente o melhor que alguém na minha chamada e na minha posição pode experimentar. Deus tem aberto cada vez mais horizontes enormes para que eu fale a pessoas, mas eu morro de medo de me esquecer de quem vem toda dádiva, toda graça, e a quem eu devo atribuir a glória. Então, querido, não se esqueça, a Deus seja a glória. A terceira característica de um vocacionado é que ele dá o crédito para Deus. Os versos 2 e 3 diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Paulo está dizendo: o que eu prego para vocês não veio da minha genialidade, veio de Deus. A dispensação da graça que eu recebi me foi confiada, não foi merecida. O mistério da pregação, o entendimento de que Jesus era também para os gentios e não só para os judeus, me foi dada. Eu não descobri sozinho. Ele enaltece a Deus e até mesmo ao papel do Espírito Santo, que revelou esse mistério. No versículo 5 diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele reconhece que aquilo que ele recebeu é grande demais, que muitos homens de Deus no passado não tinham recebido, e ele agora entendeu. Mas ele está dizendo: isto veio por revelação de Deus. E você? Quando você faz um grande negócio, ou quando uma grande promoção vem para você, quando uma porta enorme se abre, você acha que aquilo é fruto da sua competência e genialidade? Ou você diz: eu não mereço,
mas o Senhor me abençoou. Se você for capaz de fazer isso, você pode ser instrumento da glória de Deus e viver a sua vocação para a sua glória. Ele fala que ele se tornou ministro por causa de um dom da graça de Deus e não pelo seu mérito. Versículo 7 diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, o vocacionado de Deus, ele reconhece que tudo vem de Deus. E se é de Deus, se vem de Deus, é de Deus. E aquele que dá, aquele que pede, conta também. A quarta característica do verdadeiro vocacionado é que ele está disposto a viver pelos outros. Esta também é uma realidade absolutamente antagônica. Nós vivemos num mundo predatório, onde o forte domina o fraco, onde os que têm dinheiro passam por cima dos que não têm, onde quem tem poder e dinheiro tem privilégios que a grande maioria dos mortais não tem. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas esse não é o mundo de um vocacionado de Deus, porque ele entende que tudo que ele recebe não foi para si mesmo, foi para o outro, foi para o seu semelhante. E Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vós outros. Essa dispensação da graça que a mim foi confiada para vós outros gentios. O discernimento que eu recebi de entender que Cristo não era só para os judeus, mas era também para os gentios, é por vossa causa. E é isso que lemos nos versos 4 a 6. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Se você, meu querido, receber muito mais do que você precisa, em qualquer que seja a dimensão, saiba que se Deus te deu mais do que você precisa, não é para você acumular fortunas para 50 gerações, mas é para você dividir com aqueles que têm menos no tempo de vida. Você não pode resolver o problema do mundo, mas você pode resolver o problema das pessoas que estiverem ao seu redor. Amém ou não? Este é o chamado de Deus. Seja financeiramente, seja o teu dom, seja o teu talento, seja as oportunidades que Deus te dá, Ele te dá para que você compartilhe a graça de Deus com aqueles a quem Deus ama. E a quinta e última característica do vocacionado de Deus é que a sua missão, ele entende que a sua missão é revelar o Messias para o mundo. Ele entendia que ele recebeu de Deus a revelação de um mistério. Nem Jeremias, nem Isaías, nem Ezequiel, nem Daniel, nenhum dos profetas, nem Moisés, nenhum dos profetas do Velho Testamento entendeu que o Evangelho seria para todo mundo. A visão do judeu era que eles eram favorecidos por Deus, era o povo escolhido, de fato eram, mas eles não entenderam que Deus os escolheu para serem luz entre as nações. Basta cantar o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e a sua, como é que é? E o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. Cantai ao Senhor para quem? Para todas as nações. Batam palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Qual é a visão de Deus desde o princípio? É levar a palavra da verdade a todas as nações.
Primeiro ele escolhe um homem, Abraão. Depois ele escolhe a sua família. E depois de Jacó, o seu filho, o seu neto, na verdade, filho de Isaque, ele forma uma nação, a nação de Israel. Mas o objetivo de Deus sempre foi levar a palavra de salvação para todos os povos. Então eu quero dizer algo para você, querido. A nossa vocação determina o quadrado no qual nós vamos ter influência. Sim ou não? Você vai ter influência em todos os lugares? Não. Você vai atuar em todas as dimensões? Não. Quando Deus te chama, Ele te chama para ter influência num determinado quadrado. Agora, não importa qual seja a tua área de atuação, saiba que o propósito maior de Deus é que a palavra da salvação seja levada através dos seus vocacionados. Paulo entendeu isso. Pode aplaudir, meu querido. E eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, o Rei Jesus é o Salvador da minha, da sua vida. Primeiro, Ele veio para você. Ele veio para salvar o mundo inteiro, para que todo aquele, singularmente, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em segundo lugar, Ele veio para um povo, para uma nação. Ele veio para os judeus, e Ele não os rejeitou. A obra de Deus com a nação de Israel não terminou. Deus ainda ama esse povo, e eles um dia se converterão e clamarão a Yeshua HaMashiach, a Jesus o Messias. Mas em terceiro lugar, o Messias é Rei e Salvador de toda a terra. O Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Amém? Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, igreja. Aleluia, igreja. Então, exemplo do apóstolo Paulo, que se sentia profundamente privilegiado por entender esta mensagem. Esta é a mensagem da igreja. Existem homens muito doutos, muito inteligentes, muito sábios com a sabedoria humana, mas não acreditam que Jesus é o Salvador. Quantos aqui já entenderam que Jesus é o seu Salvador? Você entendeu que Deus não revelou aos sábios e entendidos, mas aos simples de coração? Você já entendeu? Então a primeira parte da tua vocação já foi feita. Você foi chamado para ser salvo, para ser filho do Deus Altíssimo. Mas o teu chamado, não importa qual seja o teu quadrado, qual seja a área da tua influência, o seu trabalho, a tua missão, o nível da sua influência, você foi chamado para usar disso tudo, não como fim em si, mas como instrumento para falar que só existe um Salvador. Porque acima nos céus, e nem na terra, nem embaixo da terra, não há outro nome que importa, pelo qual importa que sejamos salvos, além do nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus pela liberdade que nós temos nesta nação de pregar esta palavra. Satanás quis roubar isso da igreja, e ao longo da história de todos os servos que estavam investidos dessa responsabilidade. Então, seja como um profissional na sua área de atuação, seja como uma dona de casa, seja como um ministro do Evangelho, seja como um aluno na universidade, o seu chamado sempre será um instrumento de proclamar a Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. E os verdadeiros vocacionados entendem isso.
Eu quero concluir essa palavra dizendo que todos que já conhecemos a Jesus somos vocacionados. Então diga assim: eu sou um vocacionado. Alguns são chamados para o âmbito da igreja, outros para o marketplace, para o mercado, uns para as mídias sociais e outros para a sua própria casa, para a sua própria família. Uns são chamados para os bastidores e outros para o ambiente público. Uns são colocados em lugares de influência, de autoridade na política, no governo, e outros são chamados para as perseguições. Por isso, querido, lembre-se de uma coisa: quando você pensa na sua vocação, você tem que entender que ela diz respeito a 3 pessoas. Agora que eu estou falando de 3, eu queria terminar. Em relação a Deus, a sua vocação é para a glória dele e para o seu propósito. Diga assim: a minha vocação é para a glória de Deus e para o seu propósito. A segunda pessoa que esta vocação diz respeito é o seu próximo. Seus dons, seus talentos, seu recurso, seu tempo, suas oportunidades, a sua posição existe para abençoar o seu semelhante. Em relação a si mesmo, a terceira pessoa, eu quero dizer que você tem que entender que você é só um instrumento e não o fim de todas as coisas. Feche seus olhos. A primeira chamada que você vai receber é a chamada para a salvação. É o próprio Salvador que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A primeira chamada é do próprio Salvador, que morreu por você e por mim. Como você responde a ela depende da sua decisão. Ninguém vai poder te salvar se você não disser sim para o Senhor. Se você está aqui hoje, nesta manhã, ou me vendo pela internet, e gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer sim para a sua chamada, para o seu convite. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a sua boca se confessa para a salvação. Se você entrou aqui hoje e não tem certeza, talvez você já tenha vindo aqui inúmeras vezes, mas nunca experimentou de fato a convicção de que Jesus entrou na tua vida, hoje é a tua oportunidade. Eu vou pedir que você que quer entregar o seu futuro, as suas ansiedades, os seus medos, os seus pecados ao Senhor, que levante a sua mão onde você estiver. A igreja fica com os olhos fechados. Graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Hoje, graças a Deus por essa vida. Alguém aqui? Graças a Deus. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Hoje Deus vai começar uma nova história na tua vida. Hoje o teu nome será escrito no livro da vida. Aplauda a igreja, porque é para isso que a igreja existe. Saia do teu lugar. Eu declaro que hoje você tem liberdade para fazer essa escolha diante do Senhor. Vem aqui à frente. Você que está me vendo pela internet também, pode sair. Eu sei que tem mais gente que quer hoje entregar a sua vida para Jesus. Saia do teu lugar. Parabéns por essa decisão. Eu me lembro do dia que eu falei sim para o Senhor. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu não mereço estar na tua presença,
se o Senhor não me perdoar. Graças a Deus por essas meninas também. Então diga assim: hoje eu te recebo. Tem mais gente vindo, gente. Glória a Deus, o Espírito Santo está tocando. Eu vou esperar você chegar. Pode vir. Hoje é dia de salvação. Para isso eu fui chamado. Para falar daquele que me resgatou. Põe a mão no seu coração. Vem, pode vir. Tem mais gente vindo. Tem mais gente vindo. Quando o Espírito Santo atua, as pessoas respondem a Ele. Respondem a Ele. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu estou respondendo ao seu chamado. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Toma a minha vida pela mão direita e me dirige para o teu caminho. Porque a partir de hoje eu vou viver para o teu chamado na minha vida, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, hoje entrou salvação na tua casa. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão orar por você, impor as mãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Por favor, acompanhe-nos. Aplauda ao Senhor. Você que entregou a sua vida a Jesus, coloque o seu nome aí no QR Code que está aparecendo, porque nós queremos orar por você. Mas agora eu quero orar pela igreja. Não existe ninguém aqui que não foi vocacionado, mas talvez você não tenha entendido qual é a sua vocação e para a glória de quem ela é. Então, se você entrou aqui hoje e quer colocar os seus talentos, os seus dons, os teus recursos, o teu trabalho a serviço do Rei, saia do teu lugar, vem aqui hoje ofertar ao Senhor diante do seu altar aquilo que Deus te deu como chamada para a tua vida. Podes chegar aqui. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença para oferecer o nosso coração. Precisamos ser limpos de toda vaidade, ó Deus, de toda cegueira. Queremos colocar a nossa vida, os nossos dons, talentos, oportunidades, recursos diante daquele que é a origem de tudo isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o nosso Abba, o nosso Pai. Senhor, queremos apresentar, Senhor, a nossa vocação para a glória do teu nome. Usa cada vida aqui, Senhor. Usa cada profissão, cada porta aberta, cada oportunidade, cada presente que o Senhor nos dá, para falar que é a glória tua. Senhor, nós queremos ser luz nesse mundo, para iluminar as trevas daqueles que não te conhecem. Obrigado, Senhor, porque vivemos numa nação livre, para poder pregar a tua palavra. Senhor, não queremos, Senhor, perder as oportunidades. Abre os nossos ouvidos, Senhor Espírito, fala conosco. Não permita, Senhor, que o inimigo nos engane, que ele nos leve para a busca da glória própria. Nós reconhecemos que sozinhos somos fracos, insuficientes, incapazes. Por isso, Senhor, quando o Senhor abrir uma porta, nós entraremos por ela. Mas, Senhor, entraremos como ministros e chamados,
com a maior de todas as missões. Senhor, a tua promessa é que aquele que busca o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos temer que nos falte aquilo que o Senhor já prometeu, mas rasgamos o nosso coração e te pedimos, Senhor, converte-nos a cada dia, para entendermos a honra e o privilégio de primeiro sermos chamados pelo Salvador e depois sermos colocados nessa vinda para a sua glória. Abençoa a tua igreja, Senhor. Pega cada um pela sua mão direita e leva-nos, ó Deus, para os teus propósitos. E que a graça maravilhosa de Jesus e que o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo em toda a terra, todos os dias, até a consumação dos séculos.